Olá, meu nome é Verônica Rafaela Benvenuti e sou aluna do último semestre de Medicina Veterinária na URGS. Sou orientada pelo professor José Luiz Rodrigues e nós somos do Laboratório de Embriologia e Biotécnicas de Reprodução, da Faculdade de Veterinária na URGS. O meu trabalho é intitulado Avaliação da taxa de clivagem de embriões clones bovinos produzidos pela técnica Handmade Cloning, empregando fibroblastos como carioplastos. A clonagem ela é uma biotécnica reprodutiva que apresenta diferentes aplicações. Na medicina veterinária, ela pode ser utilizada na replicação de animais com características superiores e desejáveis. Para a realização da clonagem, a técnica mais utilizada é a convencional, que utiliza a micromanipulação. Apesar disso, existe uma técnica alternativa, que é o handmade cloning, que, como o nome indica, as etapas são realizadas manualmente, sem a necessidade dos micromanipuladores. O objetivo do meu experimento foi avaliar a taxa de clivagem de embriões clones bovinos produzidos por essa técnica alternativa, que é o handmade cloning, a partir então de fibroblastos congelados na espécie bovina. Para a produção dos clones, foi proposto o seguinte protocolo. Inicialmente, os fibroblastos eram obtidos pelo descongelamento de palhetas com uma concentração de 200.000 células. O conteúdo da palheta era dispensado em um poço de placa Nunc e era adicionado meio DMEM, mantendo a placa em incubadora a 37 graus Celsius. Esse processo era realizado 2 dias antes do dia da clonagem. Os ócitos eram obtidos através da aspiração folicular de ovários de vacas de abatedouro. Os complexos cúmulos ósseos eram selecionados e colocados para maturação in vitro por um período de 17 a 20 horas. Depois desse período, era realizado o desmontamento das estruturas. E então era avaliada a presença do corpúsculo polar nesses ócitos, que é o indicativo de maturação nuclear. Os ócitos que apresentavam corpúsculo polar eram submetidos à remoção enzimática da zona pelúcida. Para a enucleação, os ócitos eram bisseccionados, utilizando uma lâmina microcirúrgica, dando origem então a 2 hemiócitos. Esses hemiócitos eram corados com reishi, que é um corante específico para DNA. Cada hemiócito era colocado em uma gota do corante em uma placa previamente mapeada, e depois era feita a observação em microscópio sob luz ultravioleta. Depois disso, cada hemiócito era classificado quanto à presença ou não do material genético. Nesse momento, era feita a tripsinização dos fibroblastos, e eles eram utilizados como carioplastos, que são as células doadoras de núcleo. Então, um fibroblasto era justaposto a 2 hemiócitos sem material genético, chamados de citoplastos. As estruturas eram expostas à eletrofusão e depois de aproximadamente 40 minutos era avaliada a taxa de fusão. Depois disso, era realizada a ativação, tanto dos embriões clones quanto dos oócitos, com e sem zona pelúcida, que serviram como grupos controle para ativação. Essas estruturas eram ativadas pela exposição à ionomicina por 5 minutos e em seguida ao 6-DMAP por 4 horas. Após esse período, as estruturas eram colocadas em cultivo in vitro em meio SOF e mantidas na incubadora a 38,5 graus Celsius. Nos resultados foram avaliadas 2 taxas. A primeira foi a taxa de fusão, que foi de 55,5%. A outra foi a taxa de clivagem, avaliada no dia 2 do cultivo in vitro. A taxa de clivagem dos embriões clones foi de 19%, inferior à dos partenotos com e sem zona pelúcida. Por fim, conclui-se que a taxa de clivagem, empregando fibroblastos como carioplastos, foi reduzida. Apesar disso, é necessário que se realizem novas replicações para a obtenção de dados mais conclusivos. Obrigada a todos que colaboraram para tornar a realização desse experimento possível e obrigada a você pela atenção.